Atenção exclusiva, eu tenho uma bomba agora, atenção, estão me chamando. Deus queira que esse pessoal do celular entregue, hein? Deus queira. Atenção, sobre o cantor Mauricinho, tem uma bomba. Lembra do cantor Mauricinho dos teclados, que daquela caminhoneta capotou, o rapaz morreu numa moto. O cantor vai responder o processo em liberdade. Eu estou agora ao vivo com o advogado, o doutor Luiz Pereira, que é grande advogado. Eu quero já agradecer a ele. Ele está me ouvindo, produção? Cadê ele? Ele está aqui? Doutor Luiz Pereira, bota ele aqui. Doutor, muito obrigado por o senhor confiar no nosso trabalho, por o senhor nos dar essa prioridade de falar pra gente. É exclusivo, ninguém tem, só aqui tem. O doutor Luiz Pereira é advogado de Mauricinho. Eu sempre digo aqui, gente, não adianta você criticar o advogado. Advogado estuda para defender o cliente dele. E quando ele é contratado, é justo ele fazer a defesa do seu cliente. Ele é contratado para isso. É como você contratar um pedreiro para fazer a parede da sua casa. Ele vai ter que fazer a parede. Você contrata um pintor, você paga, ele tem que pintar. E ele tem que pintar bem. Se ele deixar uma falha, você reclama, não é assim? Então, o advogado é um profissional do direito. Você contrata um advogado, ele tem a obrigação de lhe defender. Porque quando uma pessoa não pode contratar um advogado, o juiz nomeia um advogado. Porque todo acusado tem que ter um advogado, tá certo? Para vocês entenderem, para depois não atacar advogado, porque eu não ataco advogado nenhum. A gente vai pro embate. E doutor Luiz Pereira se prepara, porque se tiver necessidade, vai pro embate eu e ele aqui agora, ao vivo. Boa tarde, doutor Luiz Pereira. Boa tarde, Samuca. Boa tarde a todos que nos ouvem e nos assistem pela afamada TV Arapuã. Doutor Luiz Pereira, o que foi que o senhor argumentou para conseguir que o Mauricinho, o cantor, respondesse o processo em liberdade? O senhor argumentou o quê? Samuca, não é novidade desde a prisão de Mauricinho. Nós estamos defendendo que a preventiva própria ao caso, em virtude de estarmos gente, ajeita aí, por favor, o som do doutor Luiz Pereira, tá picotando. Alguém fala aí, vê o que é que tá acontecendo, para que possa todo mundo tá em casa entender, né? O que o doutor Luiz Pereira está falando. Conseguiu, produção, já? Pode voltar para ele? Tá bom, só um minutinho, entendeu, gente? Então é que a gente questiona, não é? Como vocês sabem, eu tenho o maior respeito pelos advogados e questionar é normal. A gente que é apresentador, a gente tem que questionar. Como eu já tive vários embates com advogados, mas jamais eu falto com respeito à profissão do advogado. Não posso fazer isso. Ele é um cara que estuda, entende de lei e é contratado para defender o cliente, ele tem que fazer. Qualquer advogado é obrigado a fazer a defesa do cliente. Então, a gente não pode estar atacando o advogado. Agora sim, se tem algo errado, são as leis. As leis, elas são frágeis. A lei de trânsito no Brasil é muito frágil. E aí o advogado, ele encontra a brecha para defender o cliente dele. Não é? Isso é um fato. Isso para qualquer caso. Já conseguiu aí consertar? Está restabelecendo o contato. Daqui a pouco a paulistana Marília, a paulistana vai falar de dinheiro hoje, Marília, né? Para quem está com problema financeiro, se você está, aguarde que ela vai falar já, tá? Viu? Daqui a pouco a gente tem a foto, tem o alô dos aniversariantes que eu vou dar, as pessoas que estão aniversariando, já, e já mandaram as fotos aqui para mim. Você que mandou o vídeo, já também a gente vai colocar aqui, tá? Você que está no interior, está em toda a Paraíba, daqui a pouco, mais uma vez, a gente vai para o YouTube para eu mandar um alô para vocês. Já está comigo? Pois não, estabelecido, doutor, melhorou, limparam aí o microfone do doutor Luiz Pereira. Pois não, doutor, como eu perguntei, qual foi o argumento para o senhor conseguir a soltura para ele responder em liberdade? Boa tarde, Samuca, boa tarde a todos que nos ouvem, nos assistem pela afamada TV Arapuã. Veja, Samuca, nós desde o início estamos dizendo que este caso de Mauricinho é um caso em que não se compara com o caso Juan, porque nós temos um crime culposo, e a lei, não sou eu que estou dizendo, não é Samuca que está dizendo, é a lei. A lei não autoriza para crimes culposos a prisão preventiva. É com base nisso que nós tratamos o caso, requerendo que ele fosse concedida a liberdade provisória. Mauricinho não está sendo absolvido nem inocentado
no popular dizendo, ele vai estar respondendo ao processo em liberdade, né, com alguns compromissos. Entre eles, comparecer em juízo, né, não se ausentar da comarca, mas ele não quer apenas assumir esse compromisso. Ele quer assumir o compromisso de reparar os danos, de suportar despesas da família da vítima, naquilo que tiver ao seu alcance. Ele não vai se furtar à aplicação da lei penal. Ele não é uma pessoa com um histórico criminoso, afeito à baderna, a crime. Ele não tem histórico, por exemplo, ele tem muitos anos de carteira de habilitação e nunca se envolveu em sequer um incidente desse tipo. Então, com base nessas questões que nós sustentamos e conseguimos a liberdade de Mauricinho. Doutor Luiz, uma pergunta. Ele falou o que com o senhor? O que é que ele lhe contou no momento que ele estava na caminhoneta? Porque o rapaz do outro carro, onde o rapaz morre debaixo do outro carro, disse que uma pessoa desceu da caminhonete e disse assim, na hora ele vinha discutindo com a mulher e a mulher puxou a direção do carro. Ele contou para o senhor isso, doutor Luiz? Não, o Mauricinho ainda está com um lapso de memória, está com uma falha na memória, porque ele sofreu um trauma muito forte na cabeça, saiu de lá desorientado, desacordado, foi para o hospital, então ele não lembra muito das coisas. O que aconteceu dentro do carro, a dinâmica do acidente vai ser revelado com a perícia e com a conclusão do inquérito policial. Então nós deixamos isso para que a polícia possa revelar ao público, para que a gente não possa estar trazendo aqui especulações, tá certo? Nós não podemos informar falsamente o público. Nós temos esse compromisso de informar aquilo que se tem de concreto no processo. Então, o que é que nós temos de concreto hoje? É que o crime foi cometido na modalidade culposa, não admite prisão preventiva e ele vai responder esse processo de liberdade. As outras questões, quando o laudo pericial sair, é que nós teremos condições de enfrentar e dialogar com a sociedade, porque ele não vai se furtar de fechar o esclarecimento. Doutor Luiz, eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. São duas perguntas que o senhor pode dar rapidamente. Uma é, ele já está em casa, já está em liberdade, e a outra, ele vai, como o senhor disse aí, eu entendi isso, que ele vai garantir o sustento da família da vítima. É isso, doutor? Não, veja, ele não saiu ainda, ele está em vias de ser liberado, o alvará está em vias de ser confeccionado, e aí a produção da TV Arapuã diligente conseguiu informações privilegiadas que nos dá nos trouxe, na verdade, essa ciência da liberdade feita, deferimento, da sua liberdade. E quanto ao suporte que ele vai dar, ele pretende dar o suporte naquilo que ele puder e for necessário, cobrir gastos, despesas, enfim, ele não vai se furtar. Nós temos visto aí reiterados acidentes dessa natureza, em que as pessoas, os perpetradores, os causadores do acidente, eles se furtam as suas responsabilidades. E não é o caso do Mauricinho. Foi uma das exigências que eu fiz à família e ao próprio Mauricinho, e a exigência dele também era de assumir o caso com a obrigação de nós repararmos os danos que forem necessários e que puderem ser e tiverem ao nosso acesso. A gente não vai recuperar, por exemplo, a vida da vítima, mas aquilo que for possível recuperar, nós iremos fazer sim. Doutor, eu disse que era outra pergunta, mas me lembrei agora que tem um outro cidadão envolvido no acidente, que é o do carro. Coitado, o pai de família que ele falou com a gente, chorou, era o ganha-pão dele, o carro ele estava pagando a prestação e o carro dele foi totalmente avariado, uma situação muito difícil para ele. O senhor chegou a conversar com esse cidadão do outro carro? Mauricinho também pretende, de qual forma, que forma vai ser para ajudar a esse outro cidadão, coitado, que não tinha nada a ver. Um perdeu a vida e o outro teve um prejuízo grande, está vivo, graças a Deus, mas era um pai de família que estava num carro de aplicativo que agora está passando dificuldades. O senhor já tentou um contato com a família desse rapaz do carro? Sim, nós já tivemos contato a pedido do Mauricinho e da sua família. Nós já tivemos contato com o Zé Carlos do Dona Socorro, com os representantes dessa família, e estamos estudando a melhor forma
de solucionar as questões patrimoniais dele. Ainda estamos em processo de construção de um grande acordo, mas tão logo seja feito, daremos ciência à sociedade. Mas está sendo construído, sim, essa reparação de dano. Doutor Luiz, muito obrigado. Obrigado, agradecer o senhor pela confiança, pela prioridade que o senhor deu para a gente aqui. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho, o seu trabalho como advogado. O problema é a lei e o doutor está aí mostrando as brechas da lei. Um abraço, doutor Luiz. Obrigado, Samu. É isso aí. Gente. Eu já falei várias vezes. Se você tiver de reclamar, você não pode reclamar com o juiz. Você não pode reclamar com um advogado. Você tem que reclamar dos políticos, dos deputados federais, e eles que fazem as leis. E as leis do Brasil são frágeis demais.